os aspectos práticos da vida cotidiana na liturgia do culto que se prestava ao Senhor. Então era algo desordenado, algo que não tinha uma liturgia estabelecida, e o apóstolo Paulo ele dedicou alguns capítulos para tratar de vários temas, inclusive este, nos aspectos mais práticos, né, da vida da igreja. E nós podemos, irmãos, observar claramente que os dons espirituais, eles devem, então, portanto, ser usados criteriosamente. A palavra de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra os critérios pelos quais os dons que nós recebemos do Senhor sejam executados, né, na adoração. Portanto, irmãos, esta adoração no culto, litúrgica, ela ordena também de forma a cooperar com a edificação dos santos. Um culto organizado liturgicamente nos ajuda no reflexo da natureza do próprio Deus, que é um Deus organizado, é um Deus que estabelece ordem e não o caos. Olhando então nesta direção, isto serve também como testemunho para aqueles que não são do povo de Deus ainda, que não encontraram-se com Jesus salvificamente, o Senhor não os alcançou ainda, que estão porventura no nosso meio. E olha, irmãos, quando nós prestamos bastante atenção nestes aspectos, nós podemos observar que na nossa geração se perdeu muito o cuidado com a liturgia do culto em adoração ao Senhor. Hoje nós podemos observar pelos meios de redes sociais quantos desmandos nós encontramos liturgicamente em cultos que se dizem evangélicos ou ao Senhor, uma adoração ao Senhor de uma forma muito desordenada. E a adoração desordenada, por outro lado, dificulta a nossa edificação, a compreensão daquilo que está sendo estabelecido como um plano pelo qual nós chegamos até aqui, por exemplo, para cultuar a este Deus tão maravilhoso, e faz, irmãos, com que os não salvos ainda, eles percebam que nós podemos então ser descomprometidos com uma liturgia organizada, né, como de fato deveria ser. Portanto, queridos, existem regras que Deus, Ele dá como garantias, então, a uma adoração ordenada, mesmo com o uso dos dons, claro, que são ferramentas que o Senhor nos concede para isso. Devemos então, queridos, aprender como nós podemos servir melhor a Deus, servir da melhor forma, apresentar a Ele, de fato, uma verdadeira humildade e um discernimento do que é o culto. Por que estamos aqui? Viemos fazer o quê? Qual é a minha compreensão acerca do culto, em participar dele e perceber o que acontece? A igreja é uma comunidade, irmãos, adoradora, por natureza, por essência. Ela deve, de fato, ser especialista nisso, porque serve a um Deus organizado, um Deus criterioso, que estabelece os seus marcos em toda a narrativa bíblica sobre a eficiência daquilo que ele recebe como adoração nossa, da igreja, como culto ao Senhor. Então, observe, queridos, que quando nós cumprimos isto, cumprimos uma nobre tarefa. Nos empenhamos em dizer, então, que a igreja é essa comunidade comprometida com a liturgia, conforme a vontade de Deus estabelecida, que este culto também expresse a glória ao adorado, a glória a Ele como figura central do culto, não a personalidades, a pessoas ou a outra coisa qualquer que fuja da centralidade da pessoa de Jesus. Este cuidado, queridos, deve estar sempre na nossa pauta constante, pois Deus se importa tanto com o espírito de adoração, quanto com a forma e o conteúdo daquilo que nós apresentamos a Ele como culto, ou no culto. Observe, queridos, que um culto, ele pode ser sincero, e ainda assim, sinceramente, errado. Ele pode ser com as melhores das intenções, e o Senhor não está recebendo aquele culto ali. E meus irmãos, como é fácil encontrar uma igreja no nosso tempo, que o povo vai com a intenção de cultuar, e a coisa é tão fora do padrão, é tão desassociada, Deus não é adorado naquele lugar, porque até as canções dirigem-se para o eu, a minha vitória, o que eu vou ser, o meu sofrimento, o que eu vou ganhar, e não é a pessoa de Cristo que está sendo exaltada. Então o culto é a quem? Simplesmente, irmãos, nós podemos encontrar estas formas que são tão descuidadamente colocadas no nosso tempo, e o Senhor nos chama nesta noite
para que nós venhamos a oferecer uma adoração que o próprio Deus, ele homologue. A nossa adoração precisa ser carimbada pelo próprio Deus, porque é Ele quem diz como é que nós devemos nos portar cultualmente a Ele. Assim, meus irmãos, a forma, ela também é levada em consideração. Jesus disse que a adoração tem que ser conduzida, não é, por ambos, atitude correta e forma correta. O conteúdo e a forma como esse conteúdo ele é execuível, é executado, é feito, precisa ser levado em consideração de ser em espírito e em verdade. Podemos então perceber, queridos, tal cuidado, a exigência de Deus sobre o culto em toda a Escritura, em aceitar ou rejeitar o culto que se presta a Ele. Como, por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Malaquias, nós podemos observar claramente quando Deus ele rejeita o culto que estava sendo oferecido a Ele. Porque o culto, naquele tempo, como um aspecto de sacrifício, que matava-se um animal para que ser sacrificado, para que Deus recebesse a oferta, em vez de ser um animal de um ano, perfeito, puro, sem defeito, o povo de Deus estava oferecendo um animal com um ano mais aleijado, cego, cheio de defeito, não era o melhor. E categoricamente Deus rejeitou o culto daquelas pessoas. No nosso tempo hoje, nós não temos sacrifícios mais de animais. Nós não usamos mais a metodologia que era utilizada no Velho Testamento. Mas hoje é um culto que é oferecido ao Senhor com a nossa mente, com o nosso coração, com sinceridade, com convicção, com ordem, com decência, com racionalidade, entendendo o que eu estou fazendo e com olhos direcionados ao autor e consumador da nossa fé. Assim, queridos, eu quero me prostrar diante do texto de 1 Coríntios 14 e os versos do 26 ao verso 40. Podem ficar sentados, nós vamos fazer essa leitura juntamente com a igreja. 1 Coríntios 14, do 26 ao 40. Observe que o tema desta porção que nós vamos ler hoje é a necessidade de ordem no culto. Não sei se na sua Bíblia é dessa forma, mas pelo título já podemos entender aqui a problemática que havia no culto que era oferecido a Deus. Diz assim o texto sagrado: que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, ainda outros fazem interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por isso, a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês?
Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo os dons de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua palavra e te pedimos, ó Deus, nesta noite, que mais uma vez o Teu Santo Espírito ilumine e faça-nos, ó Deus, compreender a Tua palavra. Traz consolo ao nosso coração, Pai, direcionamento acerca do culto que oferecemos a Ti, que nós possamos, ó Deus, estar de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra, e que, ó Deus, nós possamos hoje sermos alimentados mais uma vez pela fidelidade ao texto sagrado, que é o que nos importa, ouvir a Tua voz falar ao nosso coração. No nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, após corrigir os problemas que havia na igreja pelo apóstolo Paulo, a rivalidade que havia entre grupos que existiam dentro da igreja, como também a imoralidade sexual tolerada que havia ali, a imaturidade cristã estava em alta na igreja dos Coríntios, uma igreja muito complicada, envolvimento de cristãos com templos pagãos e competição a respeito dos dons espirituais que os cristãos em Corinto receberam. O apóstolo Paulo, então, agora, ele orienta a igreja, irmãos, a respeito do culto, como deveria funcionar. Então, chegou para ele um relatório complexo de muitas coisas que estavam acontecendo na liturgia do culto, e o que acontece é que Paulo agora dedica-se, nesta finalização do capítulo 14, para a organização do culto. Então, como devemos, irmãos, observar na pregação anterior, de domingo passado, né, por ocasião do pastor Wellington, que assim ministrou, que tratou então do início do capítulo 14, trazendo uma das melhores passagens, né, que nós temos para dar uma visão de como de fato o culto ele era no primeiro século, né? Traz já algumas informações importantes. Ao ler então, irmãos, essas instruções que o apóstolo Paulo traz nesse capítulo 14, nós precisamos considerar como nós devemos então seguir essas tais instruções que ele mesmo deu para a igreja de Corinto, e nós sabemos que no início da carta aos Coríntios, esta carta não é somente para a igreja de Corinto, mas para todas as igrejas em todas as épocas, de todo o povo de Deus que serve a ele. Então é uma carta universal para todas as igrejas. A igreja, então, irmãos, esta é a comunidade litúrgica em Corinto, né, conforme nós também somos aqui, devemos então ela deveria estar comprometida, né, com uma liturgia prevista na palavra de Deus, mas estavam se reinventando, estavam criando coisas, inferindo um padrão estabelecido de culto a Deus que eles tinham ciência, mas desobedeceram. Estavam vivendo de uma forma biblicamente desconectada com aquilo que o Senhor ele estabeleceu para que a igreja assim cultuasse a Deus, ao próprio Deus. E aí é necessário então o apóstolo Paulo entrar neste desenvolvimento. Observe, irmãos, que o capítulo 14, o foco central do capítulo 14 é fazer de fato um comparativo, mais uma vez, dos dons de profecia e de línguas vistas à edificação da igreja. Observe que esses dois dons eram os dons mais evidentes na igreja. Existiam muitos outros dons, mas o dom mais visualizado desde essa época é profetizar e falar em línguas estranhas, que é o que a gente vê até hoje nos nossos meios, a evidência a esses dons desconectados de uma hermenêutica correta do que o texto está realmente dizendo. Nós sabemos que o profetizar aqui, aquele tempo, era de fato algo que era ensinar a palavra. O apóstolo Paulo e os profetas profetizaram a vontade de Deus que foi registrada. E o próprio capítulo 13 de 1 Coríntios diz que quando isso aqui tivesse completo, estes dons eles cessariam, não eram mais necessários. Deus então não ia mais dar agora novas revelações para que fossem profetizadas na igreja. Não havia mais essa necessidade. E nós vamos observar que o dom de línguas, ele se originou exatamente e exclusivamente no livro de Atos dos Apóstolos, no advento da festa de Pentecoste, em que os apóstolos foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus, sem nunca ter estudado outras línguas, e eles agora passaram a falar do Evangelho de Jesus para aqueles povos que estavam ali, cada um na sua língua materna. Assim diz o texto sagrado, abrindo aspas e fechando aspas bem direitinho.
Observe, irmãos, que então a preocupação do apóstolo Paulo foi o culto de vocês e a edificação da igreja. Não é do prédio, é das pessoas, nós como crentes, cristãos. A edificação do povo. Como é que agora se dá diante desses dons em evidência? De um profetizar, o outro falar em línguas, deve haver uma ordenação, uma ordem para que isso aconteça, se de fato é um dom previsto no meio de vocês. Então observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, neste comparativo de ver os dons e ver a edificação da igreja, é preciso ter uma compreensão clara. É preciso buscar ensino, educação espiritual, instrução para a igreja. Na pregação da palavra, estes 3 pontos acontecem. É pela escritura sagrada que nós aprendemos a palavra, que nós somos educados espiritualmente e também recebemos instrução de Deus que foi revelada nas escrituras. É pela palavra, é pela pregação. Essa palavra profetizar aqui deixa de ser a profecia recebida por Deus como revelação e passa a ser agora um ato de falar da revelação. Agora é pregar a palavra. É o que eu estou fazendo aqui hoje. É o que nós fazemos aqui. É o que os missionários fazem em todas as partes do mundo. Abre as escrituras e vai falar da revelação. É um ato de profetizar. Mas o dom de línguas, se não houver uma interpretação para que a igreja entenda o que está sendo dito, de que serve? O que é que vai edificar? Estes eram os questionamentos do apóstolo Paulo aqui no texto. No texto que nós lemos. Então a preocupação dele era, neste caso, como é que a gente vai poder ordenar isso? No tocante a esses dons que foram citados aqui, é preciso então haver, de fato, ter um cuidado específico acerca disso. E ele traz então um princípio geral, que está no verso 26, que nós vemos o primeiro. Quando ele diz assim: que fazem então, irmãos? É uma pergunta. Ou seja, o que é que vocês estão fazendo, irmãos? Ele já começa com o pé na porta, sobre o culto que estava sendo prestado a Deus. Quando ele diz essa frase, essa pergunta, ele faz essa indagação, o apóstolo Paulo ele está insatisfeito com aquilo que estava sendo feito. Paulo então começa restabelecendo uma chave neste capítulo, quando ele faz então esta arguição, esta pergunta, né? O que vocês estão fazendo? O que é isso que vocês estão fazendo? E meus irmãos, no tópico de edificar, nós podemos ver, queridos, que é uma preocupação não somente daqui, mas desde os capítulos anteriores, o apóstolo Paulo, e em outras cartas, a preocupação dele você é um menino, uma criança na caminhada cristã. Você deve comer o leite, tá? Mas depois você vai comer o alimento sólido. Vocês vão amadurecer. Eu quero plantar a igreja, eu quero ensinar, mas eu quero depois saber notícias que vocês cresceram, que vocês desenvolveram. É uma busca de crescimento espiritual da igreja. Não tem sentido alguém que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, e esta cidadã passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, não conhece nada de Bíblia, tem mais carnalidade do que espiritualidade, é um crente frágil, quando está com um problema em casa, se revolta contra a igreja, e a gente vê uma imaturidade terrível. E o apóstolo Paulo, ele está preocupado com isso. Ele está preocupado com o crescimento espiritual, com a edificação. E aonde é que se dá a edificação? Se dá na igreja, se dá na palavra, na ministração, em aprender as escrituras e vivê-la. E é exatamente, irmãos, este cuidado que o apóstolo Paulo tem tido em agora trazer esta forma tão abrupta na sua abertura da sessão. E a alta incidência, irmãos, dessas palavras nos diz exatamente o cuidado dele. Edificar, construir, nós encontramos em várias partes aqui do capítulo 14, edificação, ele fala muito sobre isso, como o texto sagrado do grego não tem superlativo, ele não pode gritar no texto, não tem como chamar a atenção, ele repete muitas vezes. Isso aqui é uma forma hermenêutica de compreender o que ele está querendo dizer, chamando sempre a atenção, repetindo a mesma palavra, muitas vezes em uma porção de texto. Observe, irmãos, que quando ele diz então, o que é isto que vocês estão fazendo? Ou que culto é esse? Paulo traz, irmãos, a ideia
de que o culto ao Senhor não é apenas, irmãos, nos reunirmos, fazer o que nós achamos que está correto, e precisa de fato haver uma organização, uma liturgia, uma ordem. O que o apóstolo Paulo está preocupado é com isso. Um culto que, vamos fazer um culto aqui de todo jeito, pronto. Como tem muita gente que quem vai pregar hoje é você, aí vai da plateia, puxa um, que não preparou, que não orou, que não dedicou-se, não estudou. Quem quer cantar, aí vem um show de calouros. E é aquela coisa extremamente desorganizada, que um visitante que está, fica até com vergonha alheia. Diz, meu Deus, isso aqui não foi feito uma organização mínima sobre isso aqui. No fim das contas, cada um diz o que quer, cada um falou o que quis, está tudo certo, cada um entrega um recado e acabou, pronto. Amém, vamos para casa. E ainda diz assim, o culto tem hora para começar, a hora de terminar quem diz é o Espírito Santo. E por aí vai. Então, existem muitos cultos assim. E o apóstolo Paulo está preocupado com o contrário. Diga, peraí, como é que vai ser isso aqui? Que culto é esse que vocês estão prestando ao Senhor? Observe, irmãos, que o versículo 26, ele continua então falando, depois desta pergunta, ele diz, quando vocês se reúnem, um tem um salmo, é exatamente o que eu estava ilustrando, um tem um salmo, o outro tem um ensino, um traz uma revelação, aquele outro fala em línguas, o outro faz, e ainda outro vem e traz a interpretação, e ele conclui o verso 26 dizendo, que tudo seja feito para a edificação, ponto. Aqui é um princípio, ou seja, tudo que é feito no culto precisa ser para a edificação. O que é que edifica? O que é que comunica? Qual é a mensagem que a palavra vai nos trazer hoje? Os louvores que são cantados aqui. Nós temos todo um cuidado, porque se for cantar coisa desassociada com a revelação, essa música não serve, porque a música ensina também. A música, ela nos traz um conteúdo. Aqui não é orquestra, que é somente violino e violão não, tem um conteúdo que é dito, que é falado. Essa música, ela não pode estar desconectada com a verdade da palavra. Não pode. Mas é tão linda, pastor, então mude a letra, para a gente adotar o linda e cantar. Mas com essa letra não dá para ser. Por quê? Eu tenho que apontar para a glória de Deus. E na hora que o hino começa a dizer que você é o centro, que você é o vencedor, que vai vir uma vitória, que você vai estar no palco e um bocado na plateia, e outro, todo mundo vai se arrepender porque não lhe ajudou naquele tempo que estava na prova e tal. O culto vira para quem é essa música? Só não é para Deus. Essa música vai ser para alguém. Vai reforçar a ideia de que alguém, tá vendo? Essa música falou comigo, que é a minha história. Irmãos, o culto é para o Senhor. É para Ele. No momento em que a gente já se em casa, conforme o Salmo diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A partir desse momento, eu já tenho ciência de que eu vou para um lugar, me reunir com quem tem a mesma fé que eu tenho, para me encontrar com o Senhor dos Senhores, o meu Redentor. E esta centralidade não pode se perder. Observe, irmãos, que as coisas então, elas precisam ser feitas para essa edificação. O objetivo de reunir, irmãos, não é para que nós nos entretemos, não é para a gente achar graça. Pregação não é uma coisa para dar risada, para a gente se divertir. O louvor a Deus é o louvor ao Senhor, não é para fazer trenzinho dentro da igreja da hora do culto. Não é? Sabe o que é trenzinho, né? Aquela brincadeira tal, tudo, na hora do culto ao Senhor. Não cabe, não é. Não é para se entreter. Não é para que alguém seja agradado com isso. Não, quem tem que ser agradado é o Senhor da igreja, que é o Senhor nosso Deus. E para isto há toda uma seriedade, uma busca de fazer para a glória dele, da melhor forma. E isto é papel meu e seu. Era para ser o papel do povo lá de Corinto. Nós, irmãos, como nos reunimos para a edificação, e esta edificação é a edificação espiritual, nós de fato precisamos disso. E precisamos viver a nossa vida de tal forma que glorifique ao Senhor Jesus, fora daqui principalmente. Porque dentro da igreja todo mundo é bonito, cheiroso, correto, direito, santo, agradável a Deus e está tudo beleza. Está certo. Mas o que acontece aqui hoje, domingo, vai reverberar na nossa semana até quando? Será que a gente chega até quarta-feira? Esta é a pergunta, é o que o apóstolo Paulo está querendo
buscar aqui nas suas indagações. A gente não pode, irmão, sair do culto e quando chegar em casa, rapaz, o pastor pregou sobre o quê? Porque às vezes ficou no telefone celular aí, escondidinho aí só, vendo notícia, se o Flamengo perdeu, ganhou, se foi o Palmeiras que ganhou o jogo, se quem foi, não é? Se o ministro lá da Suprema Corte disse alguma coisa, se deu algum despacho, fica na política procurando saber quem vai perder, quem vai ganhar. Não prestou atenção em nada do culto. Meu Deus do céu, veio para quê? Compreende, irmãos, como é sério? Compreende como isso mexe conosco em todas as áreas e que eu preciso estar aqui para objetivos, para um propósito. Deve ser assim, pois é a palavra que nos ensina dessa forma. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele então, ele fala em Efésios capítulo 4, verso 12, ele mesmo falando, ele diz que o objetivo de estarmos aqui, sabe qual é? É equipar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso nós estamos aqui. Crente que é muito faltoso na igreja, crente fraco, não cresce na comunhão, não cresce nos ensinamentos, não cresce no momento que as nossas relações interpessoais azedam e precisa exigir de nós uma capacidade de podermos buscar os caminhos e as rotas do perdão, da compreensão, do retorno aos pés do Senhor e dizer: Senhor, me ajude, preciso do teu auxílio, eu quero ser capacitado. É sério, queridos. Assim, meus irmãos, na ideia do apóstolo Paulo aqui em trazer esta revelação para nós, para a igreja de Corinto, a palavra de Deus nos mostra, queridos, que as nossas vidas cristãs, elas são vividas exatamente onde ela acontece, no dia a dia. Aqui é apenas esse encontro maravilhoso de celebração a Ele, de podermos aqui ouvirmos Ele falar exortativamente ao nosso coração. Isto é maravilhoso, nos alertar, porque a nossa inclinação é de fazer o que Ele não quer. E é aqui neste momento, irmãos, e em outros momentos que aconteceram já aqui, que nós somos treinados, capacitados, somos buscados pela palavra do Senhor. Aqui somos fortalecidos, somos edificados e somos equipados. Esta é uma verdade. Versos 27 e 28. As instruções sobre o dom de línguas que acontecia no culto lá. Vamos lá. O verso 27 diz: no caso de alguém falar em línguas, e aqui nós estamos falando dos idiomas, tá? Observando a ideia de Atos dos Apóstolos, que nós precisamos ser fiéis à Escritura. Que não sejam mais do que dois ou três, quando muito três, e isto sucessivamente, e que haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Verso 28 para aqui. Observe, irmãos, que neste verso 28, o apóstolo Paulo então dá essa instrução, e ele traz uma regra. A primeira regra qual é? A primeira regra é que deve haver então as pessoas que de fato falem em línguas, em outros idiomas, sejam duas e no máximo três. Pronto. Então um culto que tem 8, 10, 12, 15 pessoas falando ao mesmo tempo, já está fora da regra. Fala um, quando esse se calar, aí fala o outro, no máximo três, depois o outro. É o apóstolo Paulo que está ensinando. E deve haver o intérprete para que a igreja saiba o que é, qual é a mensagem. Imagina eu chegar aqui agora e falar em hebraico aqui, uma pregação de 1 hora em hebraico, ninguém entende absolutamente nada, a não ser que alguém seja um professor de hebraico ou alguém, né, que conheça o idioma. Pronto. Se não tiver uma tradução, o que é que vamos aprender? Em que vamos ser alimentados? Eu vou sair daqui com qual ensinamento? Eu vou no máximo dizer assim: rapaz, ei, o homem é bom no hebraico, viu? Fala bonito, agora eu não entendi nada. Não é verdade? Observe, irmãos, há uma outra regra. Se não tiver intérprete, fique calado. Fale consigo mesmo e com Deus. Pronto. É entre você e Ele. Entende, irmãos? Muito claro, não precisa de fazer ginástica hermenêutica para compreender isso aqui de forma muito clara. Então, qual, irmãos, a dificuldade de abraçarmos esse dom nos nossos dias? Observe.
Nós não buscamos, irmãos, o exercício de falarmos em línguas, porque, biblicamente falando, houve um propósito estabelecido para isso, para esta finalidade. Preste atenção, irmãos, a festa do Pentecostes era uma festa judaica que reunia muitas nações, estava todo mundo lá, uma festa enorme, todo mundo vinha de vários idiomas diferentes. E agora, como é que o evangelho do Senhor Jesus ia ser pregado para estas nações se não tinha Bíblia traduzida, como era que ia comunicar? Então, miraculosamente, o Espírito Santo encheu aqueles que estavam naquela casa. Eles foram capacitados sem nunca ter estudado aqueles idiomas, e agora cada um pregava o evangelho de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus, a vida eterna, o evangelho para cada um daqueles povos na sua língua original. Isto foi algo extraordinário. É este o dom é esse aqui. Na Bíblia é isso aqui. Não, mas é a minha experiência, foi o que eu vivi, eu aprendi muito assim. Irmãos, eu prefiro ficar com a revelação bíblica, eu prefiro ficar com o ensinamento das Escrituras, porque é a segurança aqui, do que em algo que eu ouvi falar, ou que eu de repente participei, e eu senti algo. Irmãos, vamos ficar com o que está escrito. É muito mais seguro nos acostarmos e ancorarmos a nossa fé naquilo que Deus revelou na sua palavra. É muito mais seguro. Vamos errar o mínimo. Pastor, mas eu sinto, eu falo em línguas. Então fale entre você e Deus, caladinho ali, tranquilo, porque não precisa de interpretação, não precisa de nada. Esta é a verdade sobre este ponto que o apóstolo Paulo traz. Mas no Novo Testamento, irmãos, as pessoas não falavam em línguas? Sim, mas é como nós falamos, irmãos, algumas coisas da palavra de Deus foram feitas especificamente para tempos e épocas. Tempos e épocas. Observe que muitos mortos foram ressuscitados por Jesus, mas havia um propósito para que aquilo acontecesse. Aquilo não foi uma prática da igreja até hoje. Aqui mesmo, nunca vi aqui na nossa Mangabeira, na Zona Sul de João Pessoa, alguém que morreu e foi lá, alguém orou e Deus ressuscitou, como uma prática da igreja. Deus pode fazer? Pode fazer. Deus é soberano, poderoso para fazer o que Ele quiser, mas não é uma coisa da prática da igreja, da vida da igreja. Não é. Aconteceu naquele tempo, sim, havia um propósito para aquilo. As pessoas precisavam crer no poder de Deus sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre a tempestade. Nunca vi aqui o mar revolto, barco balançando lá na praia de Tambaú, e aí chega um pastor e disse: aquieta-te, e o mar se acalmar. Não tem, porque foi coisas específicas para aquele tempo. Observe, irmãos, que o pastor Jay Adams, que é um homem muito abençoado por Deus e deu muitas riquíssimas contribuições em sua vida, ele fala algo sobre isso, e ele diz assim: a palavra língua na Bíblia significa idioma, tá? É glosa, idioma. Falar em outras línguas, note, ele coloca, note o plural, falar em línguas. Não é que existe uma língua celestial, então era uma só. Por que é que fala aqui no texto em línguas? Porque existem a língua de um idioma, a língua do outro idioma, a palavra está no plural. É o outro idioma, é o outro idioma, é o outro idioma. São várias línguas, vários idiomas diferentes. É o que o texto está falando. E aí o Jay Adams, ele continua dizendo: isto é a capacidade de pregar em idiomas estrangeiros sem nunca terem estudados antes, conforme Atos 2, do 8 ao 11. Os dons miraculosos do Espírito Santo capacitam os apóstolos em seus dias. E isto havia um propósito evangelístico. Ele queria pregar o evangelho para aquelas nações. Por esta razão, aconteceu isso. É possível que isto aconteça hoje? É possível. De repente você vai para a África, você fala brasileiro, chega lá, Deus te capacita, tem um húngaro lá e vai ouvir o evangelho em húngaro. Pode acontecer. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. E assim, meus irmãos, Deus nunca intentou, queridos, que o falar em línguas continuasse indefinidamente. Paulo expressa isso com muita clareza, que esses dons, eles passarão, quando ele escreveu em 1 Coríntios 13, o versículo 8. Quando aquilo que é incompleto se completar,
as línguas passarão, as profecias passarão, porque agora o que era incompleto agora está completo. Muito claro. Passarão, cessarão. Ele já está dizendo que vai acontecer, que vai cessar. Assim sendo, irmãos, o apóstolo Paulo agora entra em outra questão, que fala agora das profecias no culto, que é do verso 29 ao verso 33, tá? Então, do verso 29 ao verso 33, a palavra de Deus diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2, mesmo critério, ou no máximo 3, e os outros julguem. Agora é diferente. Você está falando alguma coisa da parte de Deus? Tem um bocado de gente agora julgando se o que você está dizendo está certo, se você está dizendo é coerente, se tem base, pelo que se tem de conhecimento do Antigo Testamento. Você agora vai dizer: eu quero avaliar. O que nós dizemos será julgado pela igreja. É o que ele está dizendo aqui, que haja julgamento. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Ou seja, quem está falando, se cale para o que está sentado agora ficar em pé e falar. Ou seja, há toda uma liturgia, há toda uma organização. Não é de qualquer forma, cada um diz no mesmo tempo aquela coisa toda, aquela emoção, né, contagiante, completa, muita gente falando ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada. É o que o apóstolo está dizendo. Porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. A palavra, ela nos consola, ela nos ensina, ela nos capacita, ela chega ao nosso coração e nos traz esperança do Senhor nosso Deus. Observe, irmãos, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. E aí o verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aqui termina o verso 33. Assim sendo, queridos, de forma muito clara, nós podemos compreender que essas mesmas regras do dom de línguas estão estabelecidas no de profetizar. Mas observe, irmãos, não há razão para, então, tumulto na hora do culto, de caos, não precisa. Eu já participei de cultos como visitante, de momentos que a gente fica assim atônitos, porque o que é que está acontecendo agora? Um ora, um prega, outro fala em línguas, e fica aí o louvor está cantando, está tocando, e fica aquele momento que a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo. Observe que o apóstolo Paulo, ele é tão criterioso, não é? Se ele tivesse nos nossos tempos aqui, ele ia ser chamado de cru, não é verdade? É porque tu é cru, Paulo, não é? Na brincadeira. Mas observe, ele é o apóstolo que está dando o ensinamento. Ele é o apóstolo que recebeu do Senhor Jesus o ensinamento para a igreja. Ele é quem tem a autoridade aqui para falar e daqui ser a fonte do conhecimento para que nós, como igreja, possamos proceder. Assim, meus irmãos, observe que há de fato algo conclusivo do apóstolo e de que há algo que não está organizado em uma reunião na igreja. Ele julga, em outras palavras, ele diz: isso não é de Deus. Que a confusão não é Deus. Deus é Deus, não é Deus de confusão, e sim de paz. Ou seja, ele considera como algo desordenado, como uma confusão. E ele diz: isso não é de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Ok? Isto, irmãos, nos leva a compreender, não é, o cuidado do apóstolo Paulo em trazer como algo maravilhoso quando as coisas, o culto a Deus acontece de forma organizada, não é? Onde há de fato uma atmosfera geral de paz, de compreensão. O que é que eu estou dizendo? O que é que eu estou ouvindo aqui? Essa palavra tocou no meu coração. Vale muito mais, irmãos, a voz de Deus ao nosso coração do que ficar de pé no meio da congregação, levantar os braços, as lágrimas caindo. Não é que seja proibido, mas o que vai trazer muito mais transformação é a palavra de Deus quando Ele a aplica no nosso coração, do que um levantar de mãos ou uma manifestação qualquer. Isso é muito claro. E isto nos leva a ter uma maturidade de compreender qual é a vontade de Deus. Observe, queridos, que quando nos aprofundamos no ministério do Espírito Santo, nós vemos que uma das principais obras de Deus é trazer ordem ao caos.
falamos um pouco hoje mesmo sobre isso. Observe que em Gênesis capítulo 1, o que havia era de fato uma terra sem forma e vazia. A palavra de Deus, ela pairava sobre a face do abismo. E a Escritura está cheia de coisas que estavam totalmente fora do lugar, sem nenhuma ordenação, e Deus chegou e colocou ordem. Lá em Gênesis, no ato criacional de Deus, ele começou dizendo logo para a escuridão que havia lá: haja luz. E o que foi que aconteceu? Houve luz. E fez separação das águas da terra seca, das águas debaixo da terra. Ele começou agora a organizar: o sol vai comandar o dia com a sua luz e a lua de noite. Haverá então a separação desses tempos. Fez as estações, fez tantas coisas, organizando para que nós viéssemos a habitar nesse lugar. Aquilo que era caos, ele estabeleceu como agora algo ordenado. O meu e o seu coração vivia em trevas, na escuridão. No nosso coração houve também um haja luz, quando ele adentrou no coração de cada um de nós e fez morada, e transformou a nossa escuridão em luz. Ou seja, é um Deus que tem esta característica de ordem, de coisas organizadas, bem ajustadas, de forma correta, de forma orgânica, muito bem direcionada e limitada. Não é um Deus do caos, onde as coisas não há compreensão clara. Deus não é Deus, irmãos, de dúvida, mas sim de clareza. Este é o objetivo do apóstolo Paulo ao trazer de fato este entendimento, irmãos, porque o Espírito Santo, ele conduz, ele guia e ele santifica os discípulos de Jesus. Nós que aqui estamos, e como adoradores que somos, estamos aqui num culto, quem deve dirigir e conduzir o culto é uma ordem dada pelo próprio Deus. Eu não tenho autoridade de inferir, de colocar, introduzir um elemento dentro do culto da igreja que não está previsto na Escritura. Com todo respeito a quem gosta de uma igreja que tem danças, que tem pirotecnia, aqueles lençóis que a pessoa vai descendo e caindo e acha que aquilo é uma arte e aquilo deve fazer parte do culto. Com todo respeito a quem faz, mas não é um elemento de culto biblicamente correto. Eu até acho que absolver esse tipo de coisa na liturgia cultica é pecado, porque aquilo que o Senhor não estabeleceu como o padrão de ser adorado deve ser evitado. Isso, irmãos, é Bíblia. Quem me mostrar o contrário, eu me calo, eu vou me ser convencido de que eu estou errado. Mas é o que a palavra ensina, e eu preciso compartilhar com os irmãos o que a palavra ela está nos ensinando. E esse Espírito Santo, irmãos, que conduz esta ordem da adoração, ter um plano então estabelecido, não é, irmãos, de forma nenhuma anti-espiritual. Uma igreja barulhenta, ela não é mais espiritual do que uma igreja onde um fala depois do outro, onde há adoração, onde nós cantamos juntos o louvor congregacional, onde estamos presos muito mais à letra do texto que está sendo cantado, onde a palavra de Deus é exposta. Há uma exposição bíblica do sentido da palavra, do que está sendo lido, e não pedacinhos de versículo para criar uma história aqui e só enganação. Negativo. Nós temos uma responsabilidade quanto a isso, e o Espírito Santo, irmãos, ele nos diz claramente, pela sua palavra, no finalzinho do verso 33, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Deus quer, irmãos, um coração adorador. Deus está preocupado com um coração quebrantado, contrito, ávido a ouvir a sua palavra. Muito mais do que um grito, um choro, um barulho, uma coisa que aconteça para chamar a atenção das pessoas. Os irmãos lembram lá no templo, quando aquele homem fariseu estava ali, tinha dois homens, um cheio de orgulho e o outro humilde lá sentado, lá ajoelhado. Senhor, eu estou aqui na tua presença, porque sim, porque assado, porque tal, aquela coisa todinha. E o outro lá disse, Senhor, misericórdia de mim, que sou um pecador. Qual foi a adoração que Deus recebeu? Observe, irmãos, que ao olharmos então esses aspectos, o Senhor agora, falando àquela igreja por meio do apóstolo Paulo, nos traz nos versos 34 a 35, uma das partes mais espinhosas desta pregação, né? Deus tem um negócio porque bota logo para mim, né? Já cai no meu dia um negócio desse aqui. Meus irmãos,
O que é que agora ele veio falar sobre, no verso 34? Eu tenho certeza que um bocado de irmãs aqui está tudo só esperando chegar essa parte. Que eu quero entender isso aqui. Eu quero compreender o que é esse negócio. Eu não vou nem mais poder falar na igreja, né? Irmãos, o verso 34 até o verso 35 diz assim: que as mulheres se conservem caladas nas igrejas. Olha só, porque não lhes é permitido falar. Olha, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Pronto. Josenice, só em casa que a gente conversa. Brincadeira, né? Mas, irmãos, o que é que a gente entende aqui desse texto, queridos? E o ponto está no falar. É proibido a mulher falar. O que é esse falar que o apóstolo Paulo traz aqui? Eu confesso aos irmãos que não há muitos elementos para que a gente possa trazer claramente o que de fato o apóstolo Paulo quer com clareza dizer aqui. Mas existem 4 interpretações, 3 muito frágeis e uma que é a mais coerente. E eu quero passar para os irmãos, para que a gente não saia daqui achando que as mulheres não possam falar. Vem, irmãs? Vocês são uma bênção, cantam bem, né? Oram, se dedicam, né? Fazem a parte de vocês, e isto é assegurado pelo próprio apóstolo Paulo, né? E nós vamos ver isso aqui. A primeira interpretação que algumas pessoas, comentaristas bíblicos, né, asseguram, é que era proibido esse falar, era falar em línguas. Por quê? Porque dentro desse mesmo texto aqui fala sobre essa questão de línguas. Então, alguns intérpretes entendem forçadamente que era proibido a mulher falar o quê? Falar em línguas. Isso aqui é um ponto, mas é muito frágil. O texto não deixa claro que há uma relação muito clara sobre isso aqui. Observe que há uma outra interpretação, que é uma interpretação machista, de que de fato as mulheres é para ficar calada durante o culto todo, em silêncio, não é para dizer nada. Se quiser dizer alguma coisa, espera o culto terminar, no caminho de casa para casa, ela diz ao marido, e o marido aqui representa ela. Não é uma interpretação que faça algum sentido isso. A outra interpretação é uma proibição em público, que a mulher não poderia publicamente falar, pregar, cantar, vir aqui cantar um louvor, não podia de forma alguma. Mas o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 11, que nós já passamos por ele, lá diz: quanto às mulheres que oram na igreja e que cantam, não é? Não, que oram e que profetizam, melhor dizendo, é que elas usem o véu. Ou seja, tirando a questão do véu, da questão cultural, havia mulheres que oravam e que ensinavam na igreja. Então não tinha sentido o apóstolo Paulo, no capítulo 11, falar sobre essas mulheres que faziam essas atividades na igreja e aqui agora proibi-las. Então não faz sentido. Então qual é a interpretação, irmãos, menos complicada para compreendermos esse texto? É a opção que mais se adequa em uma melhor interpretação de que as mulheres, elas não participam dos julgamentos dos profetas. Observe que no contexto imediato, versículos anteriores, a gente vai observar aqui, irmãos, no verso 29, que diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. E esse julguem é exatamente uma posição de governo, de autoridade, de que a mulher não deveria ter autoridade sobre o pregador, não é? Ou seja, julgar os profetas significava exercer autoridade, questionar o pregador, exigir que ele fale a verdade. Então esse tipo de julgamento era que de fato está mais associado a uma interpretação mais coerente do texto, não é? Então nós precisamos então ficar com esta interpretação última, este ponto de que as mulheres, elas precisam trabalhar na igreja, né? Desempenham um trabalho importante no departamento infantil com as crianças, né? No meio do departamento de mulheres também, no ensino para as mulheres mais novas, né? Tudo isso são atividades e coisas que de forma alguma o apóstolo Paulo iria se contradizer
em escrever algo no capítulo 11 que no 14 ele ia agora botar abaixo tudo. Não poderia. Então, aqui, irmãos, deixa-nos uma observação, que, com todo respeito também a todas as denominações e igrejas que tem pastora, presbítera, né, diaconisa, que aqui já houve no passado, não é? Nós não encontramos base bíblica para uma pastora, para uma presbítera, para cargos que são de liderança, que vai exercer autoridade sobre a igreja. Então, este falar aqui está muito mais conectado com o aspecto do julgamento, da autoridade, né, do governo sobre a igreja, sobre os homens. Então, se elas então desejam questionar algo de liderança, de fala, aí realmente ela fala em casa, não é? Não, com o marido não há nenhum problema. Mas, irmãos, finalmente nós chegamos aqui ao verso 36 até o verso 40, para que a gente finalize aqui a nossa reflexão de hoje. E o apóstolo Paulo, ele então continua dizendo assim: por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? E agora ele foi forte, ele pegou pesado com a igreja. Que ô igreja orgulhosa, viu? A igreja de Corinto queria ser a tal das tais, né? Por acaso a palavra de Deus ficou somente para vocês? No verso 36. Se originou para vocês? Será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o mandamento do Senhor, o que eu estou escrevendo para vocês, e se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, com zelo o dom de pregar, de ensinar, mas não proíbam o dom de línguas. É claro que a gente já sabe do contexto, dentro dos critérios que foram colocados. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Decência e ordem. E aí, meus irmãos, nestes versos, o apóstolo Paulo, no linguajar mais simplificado, ele pegou pesado com a igreja quando ele disse: vocês, por acaso, o evangelho veio somente para vocês? Por acaso? Será que aconteceu isso? Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Vocês são agora a bola da vez? Quer dizer que as igrejas todas elas têm um ensinamento, e vocês foi quem são os expoentes da revelação? De forma alguma. O apóstolo Paulo estava querendo subjugá-los à compreensão de que o que ele estava dizendo era mandamento. Ele, o apóstolo Paulo. Eles eram, irmãos, de fato intolerantes, presunçosos em seus comportamentos. Eles estavam reinventando os cultos. A igreja que o apóstolo Paulo havia plantado, havia fundado, estava vivendo agora um culto totalmente bagunçado, porque eles agora disseram: não, agora o culto é com a gente aqui, a gente vai inventar o culto. Aquele culto que tem os pilares que foram ensinados pelo apóstolo Paulo, despreza. Agora a gente vai montar o nosso culto aqui do jeito que a gente quer. Aí o apóstolo Paulo diz: vem cá, são vocês a autoridade sobre isso? O evangelho surgiu, a mensagem veio de vocês, foi? Vocês têm autoridade para poder fazer isso? De forma nenhuma. Observe que o apóstolo Paulo, irmãos, ele agora ele desafia a igreja e faz com que de fato eles entendam que eles não poderiam fugir à regra. Ora, todas as igrejas elas trabalham dentro de um regulamento, e vocês querem ser diferente? Por quê? Qual é o respaldo bíblico para isso? Vocês receberam de onde o ensinamento para que isso acontecesse? Não, está errado. E ele faz uma outra pergunta: será que de fato, aqui no verso 37, não, no 36 ainda, ou será que veio o evangelho exclusivamente para vocês? A palavra de Deus veio somente para vocês? De uma forma diferente das outras igrejas? Negativo. E aí ele continua, irmãos, dizendo: se alguém considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor, o que ele está dizendo aqui. E aí, o que é que ensina-nos aqui, irmãos, esta passagem? Eles o deixam saber que o apóstolo Paulo, ousadamente, estava batendo o pé e dizendo: olha, o que eu estou dizendo para você aqui foi o que eu recebi do Senhor. Eu sou o profeta. Ele se reafirma como autoridade apostólica sobre a igreja. E agora ele faz um desafio: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que isso é mandamento.
Ou seja, precisa obedecer a regra. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, nunca pode se contradizer. Se o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que recebeu de Jesus as instruções para a igreja, quem eram os profetas de lá que tinham agora autoridade para poder dizer, não, nós também recebemos do Espírito Santo aqui um ensinamento diferente do seu, viu, pastor? Viu, apóstolo Paulo? O seu é de um jeito e o da gente é de outro. Como é que Deus vai se contradizer? E aí, meu irmão, o apóstolo Paulo, ele foi forte, não é? E aí, ele no verso 39, ele começa dizendo, aliás no 38, se alguém então ignorar o mandamento que eu estou ensinando, será ignorado. E ponto. E aí no verso 39 ele diz, portanto, meus irmãos, falando agora para a igreja, mais uma vez, finalmente, sobre esse assunto aqui ele encerra, procurem com zelo os dons de profetizar, e não proíbam o dom de falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. E aqui, ele resume tudo em 2 conselhos gerais, quando ele diz que, embora não devam desprezar o dom de línguas, porque havia de fato esta prática, mas que fosse obedecida dentro dos critérios ensinados, eles deveriam preferir o dom de profetizar, o dom de ensinar, o dom de pregar, o dom de levar a mensagem, o dom de explicar o evangelho. Eles percebem, irmãos, de fato, neste ensinamento de Paulo, que havia de fato limites a serem estabelecidos e que eles precisam rever os seus conceitos e organizar o culto ao Senhor. Eles precisavam passar por isso. Ele os encarrega de fazer todas as coisas decentemente e em ordem, e isto, irmãos, deve de fato evitar tudo que fosse de forma manifestada algo desordenado. Ou seja, o que ele estava querendo era que o culto fosse um culto ordenado, um culto correto, com início, com meio e com fim. E ao chegarmos aqui, irmãos, ao cada um de nós chegarmos aqui, uma pergunta que nós devemos fazer hoje ao nosso coração: quem é Deus? Eu vim para cá para quê? Quem é Deus? Essa pergunta aqueles irmãos lá de Corinto não faziam. Se reuniam por se reunir, um encontro. Um achava até graça, quem sabe, de outro que fazia uma estripulia, uma coisa, e ali o culto acontecia. A pergunta, irmãos, quem é Deus? Deus, Ele é o exaltado. Deus é o exaltado. A gente veio para cá, e essa pergunta que se soar ao nosso coração, que deveria soar: quem é Deus? Eu vim para cá para quê? Para satisfazer alguém? Para achar graça? Tá, o louvor é massa, não é climatizado, um ambiente bom, tá, eu gosto. Só por isso? Quem é Deus? Eu vim para cá para quê? Qual é o propósito, o objetivo de eu vir para cá? Quem é Deus? Quem é Deus? É o Criador de todas as coisas. Ele é a nossa redenção em Cristo, sabe? Ele é o Salvador em Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E é Ele que está em nosso meio para ser adorado. É Ele. Quem sou eu? A outra pergunta: quem sou eu? Nessa conjuntura de adoração, eu sou o quê? Sabe quem sou eu? Eu sou um pecador. Simples assim, um pecador. Eu sou um resgatado. Eu sou um regenerado. Mas eu sou carente da graça de Deus todos os dias. Careço da sua misericórdia. Eu fui adotado e Ele me fez filho. E o filho vem aqui para se encontrar com seu pai, para adorar Ele, o exaltado. Observe, irmãos, venhamos aqui para honrar e glorificar a Ele. Quando a oração de confissão acontece aqui, no início do culto, é porque deve pairar um ar na nossa consciência e no nosso coração, de nos lembrar que nós fomos alvo do amor de Deus que levou Jesus lá na cruz.
Eu não posso me esquecer disso. Ele já perdoou pelos meus pecados já. Mas em gratidão ao que Ele fez, eu preciso todos os dias pedir perdão a Ele. Reconhecer que eu sou pequeno. Reconhecer que sem Ele eu estou perdido. Reconhecer que Ele, de fato, irmãos, é o autor e consumador da nossa fé. Os louvores precisam ser selecionados com cuidado. É de fato necessário haver exaltação ao Senhor claramente, e não em entrelinhas de frases, de chavões e etc. Não, Ele precisa ser exaltado. A oferta da nossa vida dado a Ele em todas as áreas precisa acontecer. Precisamos ofertar o nosso culto, ouvir a sua voz com reverência, com zelo, prestar a Ele o nosso culto racional, conforme está em Romanos capítulo 12. Não é um culto irracional. Não, a força me pegou e me levitou. Isso é tudo papo furado. Em canto nenhum nas Escrituras a adoração a Deus é dessa forma. A adoração a Deus é com racionalidade, é com a mente. É o culto que eu devo prestar ao Senhor, sabendo, Senhor, eu estou fazendo isso aqui para o Senhor, porque eu reconheço que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor, Senhor da minha vida. E não, irmãos, um culto de qualquer coisa. Um culto não é qualquer forma, não é de qualquer forma. A sã doutrina presente nas Escrituras Sagradas, para concluir, o louvor pode vir para cá, é um ensino saudável da Bíblia, que Deus usa para salvar a sua alma. É a revelação das Escrituras, é o que Ele revelou na sua palavra. O que Ele revelou na palavra é um instrumento, é um meio, para que Ele seja apresentado, para que fé seja gerada nos corações e almas sejam alcançadas. Observe, meus irmãos, que a nossa oração, a minha oração, é que cada um de vocês, e assim eu também me incluo nisso, que nós nos esforcemos para ouvir e que nós venhamos a obedecer esta sã doutrina revelada e profetizada aqui na sua palavra. Não é achar bonito, não é eu entendi e não consigo colocar em prática. Peça graça a Deus para que nós possamos viver as Escrituras, irmãos. Esta é a responsabilidade de cada um de nós que estamos aqui. É a nossa parte do nosso trabalho. É a parte que cabe a cada um de nós. O trabalho do pregador é ensinar a sã doutrina com fidelidade, é fazer o seu trabalho, e o nosso trabalho agora em ouvir a palavra de Deus é dar ouvidos a esta sã doutrina e elevá-la ao ponto mais elevado acima de qualquer coisa e nos rendermos a ela. O que importa, irmãos, na vida do pecador é a revelação pregada como instrumento para alcançar o seu coração, e não se deleitar em experiências, em dons usados desordenadamente, em nome de uma espiritualidade que nada edifica a igreja. Precisamos acordar para isso, porque é a palavra de Deus que nos chama para este despertamento. Se você que está aqui hoje não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu lhe apresento a mensagem central da palavra que nós pregamos aqui todos os domingos. É a mensagem central da sã doutrina. É a profecia que foi então revelada pelo próprio Deus, para que essas Escrituras, que é palavras de vida eterna, pudessem hoje ser falado e pregado aqui. Observe, irmãos, que nós originalmente somos pecadores, separados de Deus, inimigos do Senhor por causa da nossa desobediência, e não há nada que você possa fazer para ganhar esse caminho de volta para Deus, se não for por meio de Jesus Cristo pregado nas Escrituras. E se você hoje está aqui, você tem uma oportunidade de compreender que o zelo do apóstolo Paulo por aquela igreja era para que a sã doutrina ela fosse pregada, para que o culto a Deus não de qualquer forma, mas fosse um culto que ele recebesse com um aroma suave aos seus ouvidos, como uma adoração em espírito e em verdade, como o próprio Jesus falou com a mulher samaritana na beira daquele poço. Mas eu tenho, irmãos e amigos que aqui estão, que ainda não são convertidos ao Evangelho. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho a notícia do Evangelho de Jesus Cristo. E precisamos nós, irmãos, aqui orarmos. E se hoje há alguém aqui, ouça e obedeça essa mensagem.
a mensagem de Jesus Cristo, e que você se arrependa dos seus pecados e creia no Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Tome esta atitude na sua vida, porque é uma atitude de vida eterna. Não é por um tempinho que você vai passar aqui, não é sobre vida, é sobre vida eterna. Assim sendo, irmãos, o Senhor nos chama para caminharmos em comunhão com Ele, e não há outro caminho a não ser a palavra dEle ministrada, a sã doutrina. É este caminho. Ele deseja que o nosso culto seja com ordem e com decência, para que, com objetivos de edificação de cada um de nós, como casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É isto, irmãos. E não nos cansaremos de pregar, não nos cansaremos de falar desta sã doutrina, não cansaremos de sermos zelosos, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para que nós cumpramos a nossa missão de levar a palavra do Evangelho para os corações que estão longe da presença do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar neste momento.